Capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, e a água, e o sangue. E estes 3 concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não crê no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que todo o mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Devemos fazer tudo o que pudermos de nossa parte para combater o bom combate da fé. Devemos lutar, labutar, esforçar-nos e porfiar por entrar pela porta estreita. Sempre devemos pôr o Senhor diante de nós. Com mãos limpas, com coração puro, temos de procurar honrar a Deus em todos os nossos caminhos. Foi-nos provido auxílio naquele que é poderoso para salvar. O Espírito de verdade e luz nos vivificará e renovará por suas misteriosas atuações, pois todo o nosso progresso espiritual vem de Deus e não de nós mesmos. O verdadeiro obreiro terá poder divino para ajudá-lo, mas o ocioso não será sustentado pelo Espírito de Deus. Em certo sentido, somos deixados na dependência de nossas próprias energias. Devemos procurar diligentemente ser zelosos e arrepender-nos, limpar as mãos e purificar o coração de toda contaminação. Devemos alcançar a norma mais elevada, crendo que Deus nos ajudará em nossos esforços. Precisamos buscar, se queremos achar, e buscar com fé. Temos de bater para que nos seja aberta a porta. A Bíblia ensina que tudo quanto se relaciona com a nossa salvação depende de nossa própria conduta. Se perecermos, a responsabilidade recairá inteiramente sobre nós mesmos. Tendo sido feita a provisão, e se aceitarmos as condições de Deus, podemos tomar posse da vida eterna. Temos de ir a Cristo com fé, temos de ser diligentes e confirmar a nossa vocação e eleição. O perdão do pecado é prometido àquele que se arrepende e crê. A coroa da vida será a recompensa daquele que for fiel até o fim. Podemos crescer na graça, aproveitando a graça que já temos.
Devemos manter-nos incontaminados do mundo se quisermos ser achados irrepreensíveis no dia de Deus. A fé e as obras andam de mãos dadas. Elas atuam harmoniosamente na obra de vencer. As obras sem a fé são mortas, e a fé sem as obras é inoperante. As obras nunca nos salvarão. É o mérito de Cristo que será eficaz em nosso favor. Mediante a fé nele, Cristo tornará todos os nossos esforços imperfeitos aceitáveis a Deus. A fé que precisamos ter não é uma fé indolente. A fé que salva é aquela que opera pelo amor e purifica a alma. Quem quer levantar a Deus mãos santas, sem ira e sem animosidade, andará inteligentemente no caminho dos mandamentos de Deus. Para termos perdão de nossos pecados, precisamos ter primeiro uma compreensão do que é o pecado, a fim de que possamos arrepender-nos e produzir frutos dignos do arrependimento. Temos de ter um sólido fundamento para a nossa fé. Ela deve estar baseada na palavra de Deus, e seus resultados serão vistos na obediência à expressa vontade de Deus. Diz o apóstolo: sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 14. A fé e as obras nos manterão bem equilibrados e nos tornarão bem-sucedidos na obra de aperfeiçoar o caráter cristão. Jesus declara: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. São Mateus capítulo 7, verso 21. Falando do alimento temporal, disse o apóstolo: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 10. A mesma regra se aplica à nossa nutrição espiritual. Se alguém quer ter o pão da vida eterna, faça esforços para obtê-lo. Estamos vivendo um importante e interessante período da história terrestre. Necessitamos de mais fé do que tivemos até agora. Necessitamos de mais firme apego ao alto. Satanás está trabalhando com todo o poder para obter a vitória sobre nós, pois sabe que tem pouco tempo para trabalhar. Paulo desenvolvia a sua salvação com temor e tremor. E não devemos temer que, sendo-nos deixada a promessa, suceda parecer que algum de nós tenha falhado e demonstremos ser indignos da vida eterna? Devemos vigiar em oração, fazendo ingente esforço para entrar pela porta estreita. Tradução do testemunho do dia 25 de agosto de 2018. Presunção e negligência. Amados, em 25 de agosto de 2018, vi em meus sonhos como eu estava em um edifício que parecia como uma sala de hospital. Haviam muitas portas nesse corredor onde eu estava, à direita e à esquerda nesse corredor, mas em uma das portas havia uma sala de enfermagem, uma enfermaria. De lá saíam várias enfermeiras para fazer seus diferentes trabalhos, e vi como uma delas disse à outra: nós aqui fazemos um pequeno diagnóstico e às vezes não nos damos conta do trabalho que estamos fazendo, mas estamos fazendo. Naquele momento, um homem entrou e começou a dizer palavras duras a essas enfermeiras. Ele lhes dizia: vocês não diagnosticam. O único que faz o diagnóstico é o médico. Então elas, como que tentavam argumentar com ele, e lhes dizia: não, mas nós, quando verificamos os sinais vitais e a pressão e todas essas coisas que fazemos como se fosse um pré-diagnóstico. Mas essa pessoa, esse homem, seguia insistindo que não era dessa forma, a ponto de todas começarem a chorar, achando que não estavam fazendo bem o seu trabalho e que estavam sendo acusadas por esse homem. Quando eu vi isso, eu fui até este homem e disse: não é seu dever estar dizendo isso, e não é a forma de dizê-lo.
porque devemos evitar ferir as pessoas. A verdade deve ser dita com amor, e se a pessoa não quiser recebê-la, pois que não a receba. Mas não vamos insultar, magoar as pessoas com palavras. Então, nesse momento, a pessoa ficou parada quando eu lhe disse isso. Mas ele continuou andando pelo corredor deste lugar, e no final do corredor havia uma porta. Ele foi embora, e eu fui atrás dele. Depois de consolar as enfermeiras que estavam lá naquele lugar e deixá-las saber que sim, que elas estavam fazendo um pré-diagnóstico antes do diagnóstico oficial do médico ou dos laboratórios. E quando terminei de consolá-las, saí. Quando saí, vi que havia no final dessa porta um pequeno caminho de terra e uma colina que subia uma pequena montanha. E então comecei a andar para ver se conseguia encontrar a pessoa e ir falar, exortar e encorajá-lo a pedir-lhe que, por favor, se humilhasse diante do Senhor, para que o Senhor pudesse tomar sua boca e sua atitude. Mas eu não o encontrei. E eu disse: Senhor, aonde ele foi? Eu acabo de ver que ele saiu por aqui não faz muito tempo. Para onde foi? Mas uma voz me disse: ele deve estar comigo sozinho na montanha, para encontrar-se comigo, e eu vou fazer a obra nele. Fiquei um pouco triste porque não o encontrei, mas quando ouvi essas palavras, fiquei feliz e disse: Bom Senhor, tu vais se encarregar dele. Então, devo permanecer tranquila. E nesse momento, o cenário mudou. Então, eu vi que estava em pé, em uma descida. E era uma descida que tinha muitas árvores. E no final, tinha um rio. A descida era um pouco íngreme. Não que você não pudesse descer, mas tinha que descer com muito cuidado. Neste momento, vejo uma pessoa que passava pela minha frente e vejo que estava colocando como se fosse uma fantasia, uma roupa de avião, como se fosse algo pequeno. Então, ele estava colocando essa fantasia e eu vi que as asas eram muito grandes. Eu disse: Senhor, mas o que é isso? Então, eu digo para a pessoa que está colocando esse disfarce, que era um avião com grandes asas, eu digo a ele: você não vai poder sair assim por aí. Deve fazer isso de outra maneira. Deve deixar isso aqui. Então você desce, faz o que deve fazer e depois suba. Mas com essa roupa, não pode descer assim. Mas a pessoa me disse: eu sempre fiz isso. Não há problema. Você vai ver como eu posso fazer dessa vez também. Então a pessoa começou a descer. Eu vi como tinha tanta dificuldade por esse lugar. As asas do avião que ele usava, como se fosse um disfarce, elas ficavam enroscadas e de repente as asas se romperam. Ele ficou muito machucado, em muito mau estado, e o disfarce rompeu, ao ponto de que já estava tão cansado de tanto lutar, que perdeu o equilíbrio e caiu na água, que tinha uma corrente bem turbulenta e muito forte. Naquele momento em que vi isso acontecer, desci a montanha e quando cheguei ao local, joguei uma trepadeira, como uma corda, mais natural, daquelas que tem as trepadeiras das montanhas. Então, ele iria agarrá-la e eu tentava amarrá-lo em uma árvore, porque sentia que seu peso também estava me levando. Mas quando eu estava prestes a fazer com que essa corda agarrasse em uma árvore para que ele pudesse ser ancorado e pudesse soltar o que estava segurando, de repente, a corrente, que estava muito forte, que eu já estava indo com ele, mas eu tive que deixar ir, porque ouvi uma voz que me disse: solta-o.
Então, quando eu soltei, vi que ele correu rio abaixo. A corrente o estava levando, e eu comecei a correr ao lado dele, ao lado do rio, e gritei para ele: por favor, agarre-se no que você puder, segure no que puder. Mas em um momento, a corrente era tão turbulenta e tão forte que afundou, e eu já não o vi mais. Meu sofrimento era tão forte, tão grande, amados irmãos. Naquele momento eu disse: Deus meu, por favor, me explica por que isso aconteceu. Então, meu anjo acompanhante se aproximou de mim e disse: muitos caem na presunção. Pensam que estão em momentos de tantos projetos, de tantos pensamentos, tantos sonhos, porém negligenciam o compromisso real com Deus e têm caído em águas turbulentas e já não sabem como sair daí. E a única coisa que pensam é seguir em frente e não estão se dando conta das coisas. Nesse momento me disse: não te preocupes, sua mensagem chegará e os sábios entenderão, mas os que não são sábios não entenderá. Cumpra sua missão e tudo mais deixemos nas mãos do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, queridos irmãos, eu cumpro minha missão neste momento e que seja o Senhor que dirija isso em todos os momentos. E, por favor, façamos caso ao que o Senhor está nos dizendo. Procuremos fazer sua vontade de todas as formas. Se Deus nos diz avança, vamos avançar. Se Deus disser pare, vamos parar. Ele sabe como conduzir a cada um de nós. Nossa mente finita sempre quer ajudar a Deus, sempre quer pensar que pode ir um pouquinho mais. Porém, a única forma de estar seguros é quando nos deixamos guiar pela mente infinita de Deus. Que o Senhor os abençoe. Tradução do testemunho do dia 19 de abril de 2019. Os dois celeiros. Amados, em sonhos, foi-me deixado saber que a anarquia dentro do povo que conhece aumentará ainda mais fortemente. Meu acompanhante disse: a perseguição começa pela casa. Eu vi como muitos que professam ser o povo remanescente de Deus estão levando mal contra aqueles que são regidos por um escrito está. Eu vi como seus olhares eram diferentes para conosco e seu discurso, enfurecido, mostrou seu ódio por nós. Enquanto louvávamos a Deus e buscávamos seu rosto em humilhação e rogo, vi como eles passavam o tempo na mesma rotina diária. Meu acompanhante disse: quem poderá permanecer ante o julgamento? O limpo de mãos, o que não abrigou o suborno em seu coração, o que não ama a mentira e está separado do mal. No céu há livros, ele me disse, e cada um deles, o Deus da cega, passa suas folhas para a revisão de cada mortal. Ali, apenas seu dedo pode escrever a palavra perdão no livro da vida. Há também o livro de memórias, onde os nomes são transferidos para os livros da vida e da morte. Nenhum mortal pode ver os movimentos que estão nesses livros hoje, mas estes são revisados com grande escrutínio. A rebelião humana, fruto do pecado acariciado, os cega em um momento tão solene, e seus olhos, fixos somente no mundo visível, os incapacitam para compreender as glórias do mundo invisível, mas real, que está diante de nós. Lembrai-vos de Tomé. Ele creu porque viu, mas bem-aventurado foram aqueles que creram sem ver.
O homem, ao se tornar audacioso perante o único que pode ser seu fiador, ele mesmo coloca em seus ombros a sentença de morte. E nesse momento, amados, fui levada a um grande celeiro. Era imenso, não dava para ver onde terminava sua altura. Vi anjos entrarem e saírem. Quando entravam, carregavam algo em suas mãos, mas quando saíam, suas mãos estavam vazias. Vi-os partir rapidamente e chegaram ao belo campo de espigas maduras e espessas, que estes coletavam com presteza e as colocavam em um saco. Quando o encheram, voltaram para o enorme celeiro. Foi-me permitido aproximar-me daquele grande e belo campo e notei que esses anjos não pegavam todas as espigas. Vi como um perímetro de um pé quadrado tomava uma espiga e deixava todas as demais. Eu me perguntava por que eles haviam deixado aquelas espigas se elas eram idênticas às demais que eles haviam tomado. Então eu fui ao local e toquei aquelas espigas que pareciam exuberantes e espessas. Ao tocar, elas desmancharam em minhas mãos e um grande vento veio e as levaram. Eu não pude acreditar. Eram idênticas em tamanho, grossura e beleza, mas estavam vazias. Não havia fruto nelas. Continuei observando o trabalho daqueles belos anjos. Eles trabalharam arduamente sem parar. Enquanto observava isso, fui levada de volta ao celeiro, que eu não conseguia ver onde terminava, por causa de quão enorme era. Eu vi então como mais anjos chegaram para colocar seus sacos cheios. Meu acompanhante disse: observe. Eu vi como este celeiro estava cheio em sua totalidade e não havia mais espaço para outro saco. Os anjos que saíram daquele lugar rapidamente olharam para o lindo campo cheio de espigas, aparentemente rechonchudas e grossas, e enquanto olhavam, vi como um forte vento atacou contra aquele lindo campo, e todas as espigas foram arrancadas, e nunca mais as vi. Estes, os anjos, choraram, e eu os ouvi dizer: o celeiro está pronto, soberano rei. Eu vi como uma luz brilhante iluminou aquele enorme celeiro. Este brilhava com uma luz indescritível que cegava a vista. Eu ouvi então a voz proveniente do céu que dizia: é hora. Eu perguntei: é hora de quê? E meu acompanhante respondeu: é chegada a última fase antes da vinda do príncipe Messias. Tudo que pode ser removido será, e tudo que pode ser guardado o será. Estejais apercebidos e rogai ao Deus da colheita que os reúne em seu celeiro. Eu vi então uma grande comoção. Como seres humanos foram investidos por sua própria decisão, por espíritos malignos ou pelo Espírito Santo. Um movimento mundial sem precedentes começou e todos os homens foram provados de forma extrema. Eu vi como os investidos pelo Espírito Santo saíram movidos por um poder proveniente do alto. E embora os maus tentassem impedi-los, estes não tinham como ser detidos. Eu vi então descer outro celeiro do céu, tão grande quanto o anterior. Eu vi o movimento dos anjos novamente e como eles foram em todos os lugares do mundo coletando espigas. Estes, aqueles que foram movidos pelo Espírito Santo, os maus queriam pará-los a todo custo, mas isso era imparável. Eu vi que o inferno, com todo o seu poder, lutará em vão para tentar impedir esse movimento incontrolável, e o maligno rugia como o leão quando é retirado de sua presa. Este não podia mais controlar
aqueles que controlaram anteriormente, e seus esforços eram em vão. Eu vi então um parar em todo o movimento e ouvi uma voz do céu dizendo: os reinos do mundo se tornaram reino de Deus e seu reino, e tudo será feito novamente. A voz tomou o mundo e todos puderam ouvir. E nesse momento, amados, quando isso aconteceu, despertei e me disseram, Ezequiel 2, versos 9 e 10. Queira Deus que cada um de nós possamos estar no celeiro do Senhor. Que o Senhor os abençoe. Amados, 20 de setembro de 2019. O Senhor me disse isso às 17h30 da tarde. Abra a biblioteca digital com os livros de Ellen White e procure nas meditações matinais. Não olhe, escolha uma e leia, que te mostrarei. Sendo assim, abri o aplicativo com todos os livros de Ellen White e encontrei as meditações matinais e me certifiquei que todas estavam listadas. Fechei os meus olhos e cliquei em uma delas. E quando comecei a ler, ali se encontrava a história de Esdras. Era o dia 10 de setembro, da meditação Vidas que Falam, e comecei a ler. Que maravilhoso foi ver na meditação matinal Vidas que Falam. Foi que me apercebi qual meditação estava lendo. E nesse momento, escutei as palavras do Senhor me dizendo: ali está a verdadeira chave para a transformação. Os entendidos entenderão. Deixo essas palavras com vocês, irmãos. É maravilhoso quando estamos nos aproximando das horas sagradas do Senhor, porque vemos que, embora durante toda a semana o Senhor e todo o céu estão em atividades em prol da salvação do ser humano, mas aproximando-se as horas sagradas, e nessas horas vemos a grande bênção do Senhor para cada um de nós. E como disse o Senhor, Ele está educando um povo. Ele está educando um renovo, e cada um de nós devemos aprender neste dia sagrado as palavras fiéis e verdadeiras do Senhor. Espero que seja uma bênção para vocês, assim como tem sido para todos nós aqui. Que o Senhor os abençoe. Amados, 20 de setembro de 2019. O Senhor me disse isso às 17h30 da tarde. Abra a biblioteca digital com os livros de Ellen White e procure nas meditações matinais. Não olhe, escolha uma e leia, que te mostrarei. Sendo assim, abri o aplicativo com todos os livros de Ellen White e encontrei as meditações matinais e me certifiquei que todas estavam listadas. Fechei os meus olhos e cliquei em uma delas. E quando comecei a ler, ali se encontrava a história de Esdras. Era o dia 10 de setembro, da meditação Vidas que Falam, e comecei a ler. Que maravilhoso foi ver na meditação matinal Vidas que Falam. Foi que me apercebi qual meditação estava lendo. E nesse momento, escutei as palavras do Senhor me dizendo: ali está a verdadeira chave para a transformação. Os entendidos entenderão. Deixo essas palavras com vocês, irmãos. É maravilhoso quando estamos nos aproximando das horas sagradas do Senhor, porque vemos que, embora durante toda a semana o Senhor e todo o céu estão em atividades em prol da salvação do ser humano, mas aproximando-se as horas sagradas, e nessas horas vemos a grande bênção do Senhor para cada um de nós. E como disse o Senhor, Ele está educando um povo. Ele está educando um renovo, e cada um de nós devemos aprender neste dia sagrado as palavras fiéis e verdadeiras do Senhor. Espero que seja uma bênção para vocês, assim como tem sido para todos nós aqui.
Que o Senhor os abençoe. Amados, 4 de março de 2020. Em sonhos, eu via que estava em uma cidade muito pequena e as montanhas se avistavam muito próximas a ela. Eu dizia para as pessoas que ali estavam que caminhassem pelas ladeiras das montanhas. Somente 3 pessoas, das centenas que haviam, avançaram comigo. Chegamos na subida da montanha, deixando para trás as pessoas que havíamos rogado para que avançassem conosco. Logo, um dos 3, um homem que ia juntamente conosco, parou. Nós paramos para esperá-lo e lhe disse: "Não demore, avance. Venha, estamos esperando." Ele me olhou e com a mão acenou dizendo adeus, virou e voltou para a cidade. Foi muito triste para todos vê-lo retornar, mas seguimos avançando. Logo, uma jovem, que ia juntamente conosco, se atrasou, e do mesmo modo que o homem, retornou para a cidade. Somente uma mulher e eu chegamos a um rústico desfiladeiro, que necessitava de muito empenho para subir. Eu disse para a mulher: "Não temas, se Deus nos trouxe até aqui, sei que vamos conseguir." Avançamos. Ela se sentiu fraca, titubeou, mas recobrou o ânimo e continuamos. Logo chegamos em cima. Era verde, como um precioso vale, muito saudável e de aparência invejável, fazendo com que ninguém quisesse ir embora dali. Repousamos, tomamos água de um lindo manancial que nascia naquela parte de cima. Logo, sentimos fome e olhamos para ver o que tinha para comer, e avistamos uma bela árvore ao lado de uma ladeira formosa deste grande cume verde. E ali embaixo dessa frondosa árvore, comemos e repousamos. Enquanto repousávamos, um ruído muito forte nos surpreendeu. Olhamos para a planície. Ali se via a terra e uma parte do mar. Ao fundo da parte do mar, vi subir uma grande montanha que fumaceava e atirava pedras de fogo, tudo ao seu redor. Todos corriam na planície apavorados, mas por mais que corressem, as pedras de fogo os alcançavam e pereciam. Foi terrível, amados, aquela cena tão impressionante e forte que então despertei nesse momento. Queira Deus que possamos entender as advertências do Eterno e que possamos fazer somente sua vontade. Que o Senhor os abençoe. 6 de fevereiro de 2021. Em sonhos, foi-me dito para testemunhar algo, para ver e prestar muita atenção. Foi-me dito: observa. Vi várias famílias conhecidas e desconhecidas, e todas elas viviam em diferentes tipos de caos. Os vi atormentados, alguns com grande preocupação, outros com grande raiva atormentavam a muitos. A sua vida tinha se tornado este caos, foi-me dito, devido às suas más decisões, mas sem o reconhecerem, atribuíram seus infortúnios a tudo e a todos, exceto a si próprios. Cada coisa que não reconheciam como a causa da sua desgraça aumentava o caos na sua vida. Viveram a sua vida sem pensar que o Eterno tomava revisão de seus atos. E agora, desprotegidos à sua sorte, não lamentaram, mas negaram o seu grande infortúnio. Vi algumas pessoas tentando fazê-los compreender a sua situação real, mas tornaram-se mais violentos. Vi que as pessoas que tentavam ajudá-los se afastavam deles, porque não conseguiam fazê-los ouvir a razão. Foi terrível estar perto dessas pessoas que viviam este caos, porque todos os que se aproximavam delas e seguiam seu modo de vida se contagiavam com esse caos. Por isso, vi-os à sua sorte. A cena mudou e eu vi uma grande depravação a nível de cidade.
Cada vez se tornava mais e mais assustador. Disseram-me que uma mão magistral segue o seu plano traçado para esta hora e que nenhuma tentativa o deterá, pois há um prazo mesmo para isso. Naquele momento, amados, foi quando acordei. Queira Deus que possamos compreender todas estas coisas. Queira Deus que não sejamos rebeldes contra a palavra do Eterno, porque certamente a submissão à palavra do Senhor é a única coisa que nos garantirá a vida eterna, e não pelos nossos méritos, porque sabemos que não temos nenhum, mas pelos méritos de Jesus Cristo. Deixemos que o Espírito Santo inunde as nossas vidas. Procure nos recantos mais íntimos da nossa mente, do nosso coração, do nosso ser, e nos faça ver. Que esta seja a nossa oração, que Ele nos deixe ver a nossa verdadeira condição, para que possamos ir aos pés do Mestre, com um coração contrito e humilde, e lá possamos implorar o seu perdão, reconciliar-nos com o amado, enquanto Ele ainda está a servir como advogado, e lá nos colocarmos em contas com Ele, porque essa será certamente a causa da nossa grande vitória em Jesus Cristo. Caso contrário, amados irmãos, pereceremos, porque nada podemos fazer por nós mesmos. Queira Deus que possamos compreender e ser praticantes da palavra da verdade. Que o Senhor nos abençoe. 2 de agosto de 2021. De madrugada o Senhor me disse: Parábolas de Jesus, capítulo 13, um sinal de grandeza. Ler com atenção. Palavras fiéis e verdadeiras que deixo do Eterno para cada um de vocês. Que o Senhor nos abençoe.